Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão felizes com Jesus? Graças a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 18, 19, 21, 22 e 23. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 18. Gostaria de ser grato a Deus por esta oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite, bem como aos nossos pastores, aos obreiros que aqui estão. Meu muito obrigado. Quantos acharam o livro do profeta Joel? Digam amém. Capítulo 2, versículo 18, diz assim o texto: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo: Eis que vos envio o trigo, e o mosto, e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre os gentios. Versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, e fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Podeis assentar. Meus irmãos, eu gostaria de que nesta noite, nós, dentro de alguns minutos, pudéssemos refletir sobre a narrativa do livro do profeta Joel, e naquilo que pode ser refletido do que foi na vida do povo de Israel no tempo deste profeta, e também aquilo que pode estar a ocorrer na nossa vida. Que a gente possa hoje refletir sobre a nossa vida diante do Senhor, a nossa casa, nós enquanto igreja, porque o livro do profeta Joel é um livro que vai trazer muitos ensinamentos a nós, e é sobre isso que nós gostaríamos de refletir nesta noite. A verdade é que o texto de Joel mais conhecido se encontra no capítulo de número 2, versículo 28 em diante, onde há uma promessa da parte de Deus, e esta promessa diz que há de ser que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Esta promessa é uma promessa muito conhecida, e que ao longo do texto bíblico nós vimos que Deus a cumpriu. Só que Deus vai cumprir em outro tempo, em outra geração, passadas muitas circunstâncias. Só que o que acontece é que Deus, em Atos capítulo 2, está cumprindo a promessa que fez lá pelo profeta Joel. É por isso que Pedro, ele vai dizer, fazendo referência a este cumprimento, dizendo: olha, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. O que nós aprendemos com isto é que o Deus do profeta e o Deus do povo de Israel, que eu preciso dizer para você que é o nosso Deus, é um Deus que fala, que promete e que cumpre. Passe o tempo, passe as gerações, passe o que for, mas Deus cumpre a sua palavra. E quando nós nos deparamos com o texto bíblico, nós somos apresentados a um Deus que é vivo, irmãos. Parece algo muito simples dizer isso, mas é importante que a gente introduza o assunto falando de um Deus que é vivo.
Eu gosto do texto de Jeremias, capítulo de número 10, porque na narrativa daqueles versículos, o profeta vai dizer que os povos pagãos, eles tomam do bosque a madeira e ornamentam ela com prata e com ouro e fazem disso os seus deuses. Só que estes deuses, por certo, eles não se movem, porque são presos. Eles não falam porque têm boca, mas não podem falar. Só que o texto de Jeremias, capítulo 10, versículo 6, ele vai além e a dizer: mas a ti, Senhor, é diferente, porque ninguém há semelhante a ti, porque o Senhor é grande e o teu nome é grande em poder. Se os povos pagãos pegam deuses que não podem falar, que não se movem, que não tocam, que não veem, o nosso Deus não, irmãos, o nosso Deus é vivo. O nosso Deus, Ele é um Deus que fala, um Deus que toca, um Deus que se move, um Deus que se apresenta em favor do seu povo. E nós precisamos entender isso quando, por exemplo, entramos num templo ao domingo à noite para cultuar a Ele. O seu Deus é um Deus vivo. O Deus da sua casa é um Deus vivo. O nosso Deus ainda fala, o nosso Deus ainda se move, o nosso Deus ainda promete, mas também cumpre. Este é o nosso Deus. E o livro do profeta Joel vai demonstrar justamente isso. Um Deus que é vivo. Um Deus que fala. Um Deus que está com os olhos voltados para o seu povo e para as ações deste povo. E a narrativa deste texto do livro do profeta Joel vai nos mostrar que Deus vai separar este profeta para falar com o seu povo. O primeiro versículo vai dizer que a palavra do Senhor foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Quando nós nos deparamos com esta narrativa, nós entendemos que Deus é um Deus que fala e um Deus também que separa homens e mulheres para serem instrumentos dele no meio do povo. Deus não só fala, mas Deus também santifica. Ele separa para um propósito especial. Foi isso que ele fez com o profeta Joel. A palavra do Senhor, ela veio ao profeta. E o profeta tornou-se então um instrumento de Deus para falar com o povo. Só que nós precisamos entender, irmãos, que a voz do Senhor, ela precisa ser por nós ouvida. O Senhor, quando fala com o seu povo precisa abrir os ouvidos para ouvir a voz do Senhor. E esta voz, irmãos, é uma voz poderosa. Esta voz não é qualquer voz. O que o Senhor fala não é qualquer coisa, não. O Senhor é poderoso no falar. É por isso que o texto de Gênesis, ele narra a criação de todas as coisas, e é Deus dizendo apenas: haja e ouve, porque a voz deste Deus é uma voz poderosa, irmãos. O salmista, no Salmo 46, um salmo muito conhecido, no verso 6, ele vai dizer: as nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra estremeceu. A voz do Senhor é poderosa, irmãos. O salmista, no Salmo de número 29, ele vai dizer no versículo 3: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória troveja e o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Eu estou aqui ministrando uma palavra ao teu coração para te dizer: o teu Deus é vivo e Ele fala com uma voz poderosa. Aí, irmãos, eu não sei como nós chegamos até aqui, mas eu estou dizendo que nós estamos cultuando a um Deus que não é como uma estátua, não, irmãos. Primeiro, o Senhor está te vendo. Os olhos do Senhor te veem. E mais do que isso, o Senhor está te ouvindo. O que é que você tem para entregar a este Deus aqui hoje? O
que você tem para cultuar a Ele aqui hoje? Será que o teu culto é um culto apenas de observação? Ou você tem uma palavra para dizer: ó Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Senhor, eu estou passando por uma prova, mas eu te agradeço porque tu me deu uma família, o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu um emprego, o Senhor me deu a vida. Ó irmãos, o Senhor está aqui hoje para lhe ouvir. Mas mais do que isso, o Senhor te vê, o Senhor te ouve, mas o Senhor também fala com você. Quantos creem que Deus pode estar falando conosco aqui hoje? Pode não, Ele está falando conosco aqui hoje. E esta voz é poderosa. A voz do Senhor, irmãos, ela transforma. A voz do Senhor faz novas todas as coisas. A voz do Senhor quebra o arco, corta a lança. A voz do Senhor faz com que você saia daqui hoje mudado. E este Deus que é vivo, este Deus que fala, este Deus que separa homens para o seu propósito, é o Deus que dirigiu a sua palavra ao profeta Joel. E aí o texto de Joel, no versículo 2 e 3, nos ensina mais ainda. Porque o texto vai dizer: ouvi isto vós, anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Porventura isto aconteceu em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e às vossas filhas, seus filhos e os filhos destes a outra geração. Deus está falando por meio do profeta. E o texto, irmãos, está nos ensinando que quando Deus fala com o seu povo, quando Deus dirige a sua palavra, a atenção ela precisa ser de todos. Quando este Deus que é vivo, que é poderoso, que tem uma voz poderosa fala, irmãos, todos precisam voltar a atenção para o que Deus está falando. E aí o texto de Joel está dizendo: ouvi isto vós, anciãos. As autoridades do povo, as lideranças do povo, todos deveriam ouvir a voz do Senhor. E escutai todos os moradores da terra. Quando Deus fala, irmãos, todos nós precisamos ouvir. Quando Deus está falando com a sua igreja, todos nós precisamos ouvir. E mais do que isso, o texto vai dizer que eles deveriam levar isso para frente. Não é só ouvir o que Deus fala, é tomar a palavra do Senhor e transmitir a outros. É por isso que o texto no versículo 3 está dizendo: fazei sobre isto, sobre aquilo que Deus está falando, uma narração aos vossos filhos. Falai sobre isso às outras gerações. Porque quando Deus fala, irmãos, Deus está marcando o seu povo. Quando Deus fala, irmãos, há um ponto de divisão para a história do seu povo. É por isso que a voz do Senhor, ela precisa da nossa atenção. E aí este profeta, ele tem uma mensagem ao povo de Israel. Deus quer falar com o povo. E o que Deus está fazendo, irmãos, e os irmãos entenderão isso, é trazer este povo de volta. E eu disse aos irmãos que eu gostaria que nós refletíssemos sobre aquilo que foi com o povo e o que pode ser na nossa vida. Porque o povo que Joel está falando é um povo que estava na sua terra, era um povo que tinha o seu templo, que tinha um lugar de adoração, é um povo que recebeu a lei do Senhor, é um povo que tinha uma aliança com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas dentro de tudo isso, Deus precisou trazer este povo de volta.
Deus precisou despertar este povo, porque eles estavam perdidos na sua própria terra. Eles estavam distantes do Senhor, quando deveriam estar próximos do Senhor. E aí eu gostaria, irmãos, que nós refletíssemos sobre a nossa vida. Porque por vezes, irmãos, nós temos tudo para ter um relacionamento bem próximo do Senhor, mas nós estamos distantes. Nós temos tudo para ouvir a voz do Senhor todos os dias, mas nós não estamos ouvindo o Senhor falar. Nós temos tudo para caminhar no caminho da retidão, mas nós estamos desviando o foco para a direita ou para a esquerda. Mas o Deus que é vivo hoje, Ele tem uma palavra para o teu coração. E quem sabe, irmãos, Ele vai trazer você de volta ao lugar que você não poderia ter saído. Deus, irmãos, tinha benesses para esse povo. Deus tinha prosperidade para este povo. Deus tinha, irmão, alegria para este povo. Mas o povo estava distante do Senhor. E Deus precisou trazer este povo de volta. E aí a mensagem de Joel ao povo, irmãos, é uma mensagem que vai condenar a indiferença do povo diante de Deus. Um povo que tinha tudo para ter um relacionamento íntimo com Deus, que tinha uma aliança com eles, era um povo que estava distante. Era um povo que não observava mais o que Deus falava. Era um povo que não buscava mais agradar ao Senhor. Eles estavam indiferentes. Estavam levando a vida a seu bel prazer. Estavam fazendo o que dava na telha, como nós temos a expressão. Mas não estavam lembrando do Deus que é vivo. O povo estava indiferente. O povo estava apático. Se Deus não falasse, ninguém estava nem aí. Se Deus não se manifestasse no meio do povo, ninguém se preocupava. E a mensagem do profeta Joel vem para anunciar a eles um juízo de Deus. Porque o Deus que é vivo, irmãos, além de cuidar do seu povo, Ele também é justo. Não é porque somos filhos, não é porque somos povo de Deus, que a justiça do Senhor não há de se manifestar em nosso meio. E o povo estava distante. E por meio do profeta, Deus está anunciando a eles um juízo que estava próximo. E aí o profeta Joel, ele vem para conclamar o arrependimento deste povo. Ele vem para despertar o povo. Ele vem para dizer que eles precisavam voltar-se ao Senhor. Que eles precisavam buscar de novo uma relação com Deus de Israel. E o contexto da narrativa do profeta Joel, e aqui os irmãos vão entender o texto que nós lemos, é um contexto em que Deus, irmãos, está tratando com aquele povo. Há uma devastação, há uma crise, o recurso está escasso, a economia está falida, mas tudo isso era o tratar de Deus para com aquele povo. Era Deus tratando do seu povo. E aí a narrativa do texto de Joel, no versículo de número 4, vai dizer: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão comeu. O que o texto de Joel está dizendo é que havia se manifestado no meio deste povo uma praga dos gafanhotos, que devastou tudo, irmãos. Que levou tudo. O povo estava em desespero, porque a sua terra estava devastada. E isso não foi por mão de inimigos. Isso não foi por guerra, não. Foi porque Deus estava tratando com aquele povo.
E aí o versículo de número 5 vai dizer: despertai-vos, bêbados, chorai, gemei todos que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, despiu toda, e a lançou por terra, os seus ramos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. Os campos estão assolados. A terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o azeite acabou. O texto de Joel está mostrando que a praga veio, irmãos, e devastou tudo. O versículo de número 9 é muito grave, irmãos, porque está dizendo que foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Não havia mais culto daquele povo, porque o recurso foi tão escasso, irmãos, que até o alimento, as ofertas do Senhor, irmãos, eles não tinham mais. O povo perdeu o contato com o seu Deus, irmãos. O povo estava distante do Senhor. E a consequência disso era uma nação devastada. Uma nação empobrecida. Não só no âmbito físico, mas mais do que isso, no âmbito espiritual. Só que há um Deus, irmãos, que é vivo. Há um Deus que está com os olhos voltados para o seu povo. Há um Deus que não é indiferente às nossas circunstâncias, não. E aí ele levanta um profeta, ele levanta um homem com uma palavra de Deus, para trazer este povo de volta. Então o texto está nos mostrando que a praga trouxe escassez de recursos, devastação, tristeza. Irmãos, a crise era tão grande que o texto vai dizer que até os animais estavam clamando por socorro. O versículo 20 do capítulo 1, também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes das águas se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. A situação deste povo era crítica, irmãos. Só que Deus levanta um profeta para dar uma esperança a este povo. Deus levanta alguém com uma palavra da parte dele para trazer este povo de volta. E aí o profeta Joel, ele começa clamando ao Senhor. O versículo 19 do capítulo 1: a ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. O profeta está clamando ao Senhor, porque a indiferença era do povo, mas o profeta, irmãos, está se compadecendo de uma nação que está distante do seu Deus. Por vezes, irmãos, Deus vai usar alguém para te despertar. Talvez você que está com os olhos tapados, mas há alguém do seu lado te despertando, fazendo você voltar-se a Deus. Porque a sua crise, a devastação da sua vida, as suas perdas, podem ser Deus te trazendo de volta. A perda da sua casa, da sua família, a crise que está ao seu redor, pode ser a sua indiferença diante do seu Deus. Ao peso da voz de Deus na vida do profeta para o povo, irmãos.
de um povo que estava distante, mas Deus queria trazê-los de volta. O que é lindo, irmãos, é saber que até na nossa indiferença, Deus nos traz um ponto de esperança. Não acabou para a sua família, não acabou para a sua casa, ainda há esperança para a sua vida. A voz de Deus para nós, irmãos, é uma voz que traz a luz, a esperança da prosperidade. Mas a circunstância é de devastação, a realidade é de escassez, mas a voz do Senhor está trazendo luz. Há um futuro de prosperidade, há um futuro de paz, há um futuro de grandes coisas de Deus para nós. Mas cabe a nós, irmãos, ouvir a voz deste Deus. E aí o profeta, no capítulo de número 2, ele anuncia ao povo o juízo de Deus. Tocai a trombeta em Sião, e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. O dia do Senhor é uma expressão muito utilizada pelos profetas menores para indicar o juízo de Deus, não só ao povo de Israel, mas também a todas as nações da terra. Porque chegará o dia que Deus há de julgar, que Deus há de trazer juízo. Pode ser que o julgamento de Deus a nós será de bênção para aqueles que têm uma relação de agrado a Ele, mas também terá a condenação de Deus a outros. O dia do Senhor virá sobre todos. Só que o interessante é pensar, irmãos, que este povo está devastado. Esse povo está numa crise tremenda, mas o profeta está dizendo: o dia do Senhor vem. Era como se o profeta estivesse dizendo: vocês estão pensando que o tratar de Deus com vocês é somente isto? É só esta crise? É só essa escassez de recurso? Não, o dia do Senhor ainda vem. É por isso que o profeta está dizendo: temam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Imagine, irmãos, um povo que não tem recurso para nada, uma terra devastada, a economia falida, e o profeta está dizendo: o dia do Senhor vem. O juízo de Deus vem. O tratar de Deus para com vocês vem. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele uma desolação do deserto. Sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, e marchará cada um no seu caminho,
e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. Versículo 11: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra. Porque o dia do Senhor é grande e muito temível, e quem poderá suportar? O dia do Senhor vem. A voz de Deus, irmãos, é para nos trazer de volta. A voz de Deus é para nos fazer escapar do seu juízo. E muitas vezes nós estamos perdidos, não como quem está em cativeiro, não como quem foi levado de sua terra, não como quem foi forçado a idolatrar deuses falsos, não. Nós estamos perdidos em nossa própria indiferença. Nós estamos perdidos fazendo da nossa vida uma direção que nós mesmos queremos decidir. Mas o Deus que é grande, o Deus que é poderoso, o Deus que cuida dos seus, o Deus que nos ama, o Deus que zela pelo seu povo, é um Deus que levanta a sua voz para nos trazer de volta. Só que o profeta, ele vai anunciar este juízo, e o que é lindo é que ele vai trazer a esperança ao povo. Ele está dizendo que o dia do Senhor vem, que todos os moradores tremerão diante dele, que ninguém escapará da sua espada, que o sol e a lua se enegrecerão, que as estrelas perderão a sua luz, que os céus temerão diante da sua voz. Ele está anunciando esse juízo. Só que ao lado do juízo, o profeta anuncia uma promessa ao povo, uma promessa que está condicionada ao seu arrependimento, porque Deus, irmãos, nunca vai fechar a porta para o seu povo. Quem sabe, irmãos, hoje você está refletindo, e a palavra de Deus hoje é esta, para que nós reflitamos a nossa vida. Quem sabe você está pensando que está tudo errado, que você tem que mudar, você tem que voltar, mas a palavra de Deus é uma palavra de esperança a você, de que se você ouvir a voz dele, de que se você ouvir a voz desse Deus que é vivo, de que se você abrir o seu coração para o que Deus está dizendo, há uma esperança para você. Porque o propósito de Deus, irmãos, não é destruir o seu povo. O propósito de Deus é corrigir o seu povo. E quando vem o juízo de Deus ao povo, esse juízo é para trazer esse povo de volta. Deus não quer destruir o povo que Ele escolheu. Deus quer os trazer de volta para o lugar da bênção, para o lugar da prosperidade, para o lugar da alegria, para o lugar da paz, para o lugar de uma vida diante dEle, irmãos, que agrade ao Senhor. É isso que Deus quer. E aí,
O juízo está anunciado, mas junto com o juízo, há uma promessa ligada ao arrependimento do povo. E aí chegamos ao texto que nós lemos. Capítulo de número 2, versículo 18. O profeta está anunciando o juízo, mas a sequência do texto é esta. Quando ele diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra. Que terra é esta? A terra, irmãos, que até os animais estavam clamando por socorro. Mas Deus se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse a eles: eis que vos envio o trigo, o mosto e o azeite, e dele sereis fartos. Ah, irmãos, aqui a mensagem de Deus está entregue a nós. No capítulo 1, o povo está com uma escassez tremenda, não tem recurso para nada, nem para os sacrifícios a Deus. Mas no capítulo 2, o Deus deles está dizendo: olha, eu vos envio o trigo, eu vos envio o azeite, do que faltava, vocês serão fartos. Ai, irmãos, bom é ouvir a voz deste Deus. Bom é voltar para o caminho da retidão. Porque nesse caminho, irmãos, há prosperidade de Deus, há abundância de Deus. Deus quer te trazer de volta. Deus quer te fazer viver neste lugar. O lugar do capítulo 2, não do capítulo 1. O lugar da fartura, da abundância, não da escassez. O lugar da alegria e não da tristeza. O lugar da bênção e não do juízo. Ai, irmãos, Deus quer nos trazer de volta. Abra os ouvidos, quem quiser ouvir a voz de Deus. Porque Deus, irmãos, Ele está falando conosco. Que o que Ele tem para nós, Deus está falando contigo, irmãos. O que Ele tem para você, o que Ele tem para sua casa, o que Ele tem para sua família, o que Ele tem para os seus, o que Ele tem para a sua vida, é o lugar da bênção, é o lugar da fartura, é o lugar do trigo, é o lugar do mosto, do azeite, não da escassez. E o texto continua: mas removerei para longe de vós o exército do norte, e lançá-los-ei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar ocidental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. E aí o povo que estava em desespero, agora ouve a voz do Senhor dizer para eles: irmãos, não temas, ó terra, regozija-te e alegre-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Coloque-se de pé comigo. Porque o Senhor fez grandes coisas. 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 Porque o Senhor, Ele fez grandes coisas. Irmãos, o que eu acho lindo nesse texto é que o texto, irmãos, ele não está colocando à parte o momento da devastação. O texto, ele não está ignorando o momento da escassez. O texto
texto ele não está dizendo que Deus fez grandes coisas só no momento da abundância, não. O texto está também fazendo referência ao que Deus fez para trazer este povo de volta. Deus enviou a praga, Deus enviou a crise para tratar do seu povo. E o texto está dizendo, porque Deus fez grandes coisas. Deus fez grandes coisas, porque para viver o momento da abundância, o povo precisou se arrepender do momento que levou eles à escassez, irmãos. Mas quem trouxe o povo de volta foi Deus. Quem trouxe o povo de volta é o Deus que levanta a sua voz poderosa. Isto me faz lembrar o texto de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. O profeta ergue um altar a Deus depois da vitória do povo, e os irmãos conhecem a história. E ele chama aquele altar de Ebenezer, pedra de ajuda, pedra de auxílio, fazendo referência ao Deus de Israel. Só que a expressão do profeta Samuel, do sacerdote Samuel, é: até aqui nos ajudou o Senhor. Só que para chegar no capítulo 7, irmãos, tem muita coisa que acontece no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6. O povo perde a arca. O povo está tão indiferente, irmãos, que eles pensam que presença de Deus é amuleto. E é com a presença que Deus mostra para eles: até com a arca vocês vão perder. Porque Deus não quer rito, irmãos. Deus não quer aparência. Se eu posso ser ousado em dizer, Deus não quer templo. Deus quer corações. Deus quer uma vida diante dele, irmãos. Deus não quer sacrifícios e manjares diante do seu altar quando o nosso coração está distante. É por isso que o povo de Israel perde a arca para os filisteus. Porque eles pensam, é só ter a arca, é só ter a representação da presença. Não, 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 não. É ter uma vida diante desse Deus. E aí o povo está perdendo batalha, irmãos. O povo perde a arca e há toda uma caminhada até chegar no capítulo 7. E Samuel, irmãos, conclama o povo. Faz o povo se voltar a Deus, faz o povo se arrepender, faz o povo jejuar, faz o povo orar. E eles voltam para a batalha. Só que agora é diferente. O povo está circuncidado de coração agora. O povo está arrependido. O povo se voltou a Deus. E aí, irmãos, até sem arca, Deus garante a vitória. Até sem o rito, até sem a aparência, até na crise, Deus garante a vitória. Porque o fato, irmãos, é que é Deus quem garante a vitória. Não é o seu amuleto, não é a sua aparência, não. É Deus quem garante a vitória. E aí o povo vence batalha. E é nessa circunstância que Samuel está dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E isto pode se fazer referência a duas perspectivas. A primeira, geográfica. Samuel percorreu com o povo uma longa trajetória e jornada geográfica na batalha contra os filisteus. E ele poderia estar dizendo: até aqui, passado por aquela região, passado por esta terra, passado por este lugar, até aqui Deus nos ajudou. Só que a outra perspectiva, Samuel poderia estar dizendo das circunstâncias que o povo passou para ganhar a vitória. E aí Samuel poderia estar dizendo, não sobre o lugar que eles passaram, mas sobre a circunstância, dizendo assim: até aqui, até perdendo a arca,
até perdendo para os filisteus, até passando tempos longe de Deus, até passando pela crise, até passando por todas as perdas, até aqui nos ajudou o Senhor, porque não é porque nós estamos distante deles que Deus virou as costas. Não, Deus está ajudando o povo a voltar, irmãos. Deus está trazendo o povo de volta. E aí Samuel está dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E o texto de Joel é a mesma coisa. O Senhor fez grandes coisas. Deus pode estar tratando com você, irmãos. Seu momento de crise pode ser um tratamento de Deus. Só que a referência do capítulo de número 2 vai chegar para você e você dirá: Deus fez grandes coisas na minha vida. Eu passei um tempo distante e indiferente dele, mas o Senhor me trouxe de volta. Agora eu canto a dizer: o Senhor trouxe fartura do alimento, o Senhor trouxe o trigo, o azeite, o Senhor levou para longe os meus inimigos, o Senhor fez a minha terra se alegrar, o Senhor fez o meu coração jubilar diante dele, porque o Senhor fará grandes coisas. Abramos o nosso coração, irmãos, para o que Deus está nos dizendo. Deus ainda fala, Deus ainda levanta a sua voz, Deus ainda é Deus que traz a gente de volta. E pode ficar tranquilo que quando você voltar, sua estrutura vai estar tão devastada, você não vai ter força para nada. Mas é Deus quem se encarrega, irmãos, de restaurar todas as coisas. É Deus que se encarrega de pôr as coisas no lugar. É Deus que se encarrega de resolver as suas causas. É Deus quem se encarrega de derrotar os inimigos. É Ele que faz, irmãos. É por isso que hoje nós podemos dizer: e Deus fez grandes coisas. E Deus fez grandes coisas. E Deus fez grandes coisas. Ó Deus nosso, Pai nosso que estás nos céus, ó Deus, eu lhe agradeço porque o Senhor falou conosco. Eu lhe agradeço, ó Deus, porque o Senhor está ouvindo esta nossa oração. Ó Deus, é o Senhor quem conhece os nossos corações. É o Senhor quem vê a nossa vida. É o Senhor quem conhece o nosso caminho. Ó Deus, nos ajuda a voltar. Nos ajuda, ó Deus, a reatar uma aliança com o Senhor. Nos ajuda, ó Senhor, a nos achar até mesmo em nossa própria terra. Traga-nos de volta, ó Deus, e restaura a nossa terra, restaura a nossa vida, traga novamente o prosperar do Senhor, a abundância dos recursos a nós, ó Deus. Que o nosso coração não esteja indiferente à sua voz, Senhor. Que ouçamos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Que na nossa boca haja um cântico a dizer sempre, Senhor, que Tu fez grandes coisas, que o Senhor está fazendo grandes coisas, que o Senhor ainda fará grandes coisas. Mas nos desperta, ó Deus. Nos alerte, Senhor, dos nossos caminhos errados diante de Ti, ó Pai. E nos traga de volta, se necessário for. Trabalhe, ó Deus, em nosso coração, como o Senhor tem de trabalhar. Mas não nos deixe perdidos, ó Deus. Não nos deixe devastados, não, Senhor. Nos traga de volta, ó Deus. Esta é a nossa oração, ó Pai. Este é o nosso desejo. Isto é o que nós rogamos ao Senhor. Isto é o que nós lhe pedimos, ó Deus. Nós queremos viver a alegria do Senhor, a abundância do Senhor, o prosperar do Senhor. Mas nos traga de volta, ó Deus.
nos traga de volta da maneira que for necessário. Não nos deixe perdidos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude. A voz do Senhor é esta, e Ele fala como tiver de falar. Ele nos chama como tiver de chamar. Mas bem-aventurado será aquele que ouve a voz do Deus que fala. Bem-aventurado é aquele que ouve a voz do Deus que fala. Irmãos, pode fazer uma pergunta? Com a permissão dos nossos pastores, irmãos, se há alguém em nosso meio que ouvindo o que Deus falou aqui, que deseja entregar sua vida a Ele, deseja se reconciliar com Ele, a oportunidade é sua para a vida.